Olá, está começando mais um Diversidade, o espaço da psicologia na televisão brasileira. E como nós achamos que gosto se discute, hoje nosso assunto é a tirania do padrão ocidental de beleza. O corpo certo, na roupa certa, para ser visto pelas pessoas certas. Esse é um círculo que aprisiona a estética e é responsável por um padrão que despreza a diversidade e que, ao mesmo tempo, deixa a todos sempre um pouco insatisfeitos com a própria aparência. E no programa de hoje você vai ver, na Universidade Federal de Belém do Pará, a pesquisa da psicóloga Adelma Pimentel sobre a relação entre os hábitos alimentares e a subjetividade de crianças e adolescentes. E no Hospital das Clínicas, em São Paulo, o acompanhamento terapêutico de jovens com distúrbios alimentares. No Opinião, a psicóloga Maria Aparecida Bento fala sobre a predominância do padrão branco de beleza. E a psicóloga Graça Marquina Gonçalves conversa com o doutor Carlos Fernando Gomes de Almeida sobre os limites da cirurgia plástica. Começamos pela participação das ruas. Diversidade foi saber da população. Se você pudesse, o que você mudaria no seu corpo? Meu corpo? Ai, meu Deus. Se eu pudesse? Várias coisas. Mudaria. O quê? O nariz. Eu? Não. Não. Quem tem que mudar sou eu. Ficar mais firme. Ficaria mais magro. Não. Não, eu gosto dele assim. Eu sou perfeito assim do jeito que Deus me fez. Não mudaria. Eu tô feliz assim. Não, eu tô bem do jeito que eu sou, amigão. Nada. Tudo. Completa a reposição. Cabelo. Barriga. No nariz. Eu mudaria a orelha. Tô conformado assim, tá bom. Você mudaria alguma coisa no meu corpo? Tiraria as ruguinhas, faria uma lipozinha. Sim. Sapatos, camiseta, calça. Plástica na barriga pra tirar os pneuzinhos. Os meus seios. Primeira coisa, a calvície. Colocaria cabelo. Minha mulher me abandonou, sabe? Minha mulher não gosta que ela calva, né? Eu tô perfeita. Ele já caiu o cabelo, né? Na minha idade, tá tudo bem. Tô feliz com o que eu tenho. É que ela é muito mais novinha que eu, né? O importante é a gente se sentir bem e essa parada aí. O importante é ter saúde. Tem diferença entre homem e mulher nessa pergunta? As mulheres mudariam mais. Mulher pensa mais. A mulher mudaria muito mais do que o homem, né? Apesar que os homens agora estão ficando muito vaidosos. Olha, o meu corpo é quase que perfeito, eu sou peito de veludo, eu gosto muito dele. E se eu mudar, vai ser um assédio sexual demais. A mulher não vai de mim, pô. Mudaria pra quem? Pra você ou pros outros? Pra mim, Esse negócio de mudar para os outros é quem é jovem que pensa nisso. Não. As pessoas deixam se levar muito pelos meios de comunicação, principalmente as novelas, televisão. Você vê aquelas meninas bonitas, você quer ficar também, né? Essas pessoas que estão na televisão, cirurgia, tira a barriga, ajeita o nariz. Quanto mais você muda, pior fica. Ninguém é perfeito, cara. Quem comenta essas respostas é a psicóloga e analista junguiana Denise Jimenez Ramos. Denise é professora titular da PUC São Paulo e coordenadora do pós-graduação em Psicologia Clínica. É autora, entre outros, de A Psique do Corpo, da editora Sumos, e A Psique do Coração, lançada pela Cultrix. Na verdade, eu estava esperando mais pessoas querendo falar que precisam transformar alguma parte do corpo do que apareceu nessa amostra que foi feita aqui, não é? Porque o que eu vejo, pelo menos nos circuitos que eu circulo, não é, por onde eu ando, uma enorme insatisfação em relação ao corpo. A gente sabe que o Brasil, por exemplo, é o segundo país em número de cirurgias plásticas do mundo, um país relativamente pobre, não é? Então, por que tanta gente está fazendo plástica atualmente? Também nós consumimos uma quantidade bárbara de cosméticos, as indústrias que mais crescem são aquelas voltadas à transformação corporal. Então, essas são questões básicas que a gente tem que perguntar o que está acontecendo conosco, principalmente nós brasileiros, que estamos tão insatisfeitos com o próprio corpo. Então, lipoaspiração, botox, qualquer coisa que me deixe mais bonita e eternamente jovem, vale a pena. Então, as pessoas investem o que tem e o que não tem, fazem cirurgias plásticas pagando por mês, né? Também tem isso. Para quê? Né? O que está por trás? Qual é o sofrimento, eu diria? Porque é um sofrimento psicológico muito grande nessa profunda insatisfação que vivemos, né? Que parece que só a estética, só a minha juventude é que vai me tornar amada. Então, essa insatisfação está revelando, na verdade, um sentimento de desamor muito grande consigo mesmo, sensação que eu não sou suficientemente bonita, e aí só bonita, não é boa, bonita, para agradar o homem. E nesse aspecto, acho que as mulheres vão de mal a pior. Apesar de toda a evolução profissional, técnica, nas escolas as mulheres estão muito presentes, infelizmente as mulheres estão dando para trás, estão revelando um sentimento de inferioridade enorme.
elas acham que para conquistar um homem elas têm que ser bonitas. E o Brasil é realmente uma cultura muito machista. Os homens também, na sua escolha amorosa, se baseiam muito na beleza. Então a gente fica num jogo que aprisiona principalmente as mulheres, um jogo muito perverso. Então cada vez mais as mulheres fazem uma cirurgia para entrar dentro de um padrão que elas acham estético, um padrão de Hollywood, um padrão de artista, um padrão impossível de ser alcançado para quem está no cotidiano, não é? A gente esquece que as artistas só fazem isso o dia todo. Então as mulheres se sacrificam para conseguir atingir um padrão de beleza, para no fundo, serem amadas e desejadas pelos homens. Então acho que isso é muito grave. Não é? Todos os outros valores estão sendo secundários. O valor como bondade, a ética, valores que sempre foram os fundantes de uma cultura, o amor ao próximo, o amor a si mesmo, a compaixão, isso está sendo deixado de lado. O que vale é a beleza. Grandes desfiles europeus lançaram uma nova moda. Proibir modelos com baixíssimo peso, suspeitas de sofrerem de algum distúrbio alimentar, de desfilarem em suas passarelas. Através da anorexia, a alta moda trocou os cadernos de entretenimento pelas páginas policiais. E o mundo pareceu abrir os olhos para esse problema. Diversidade foi a 2 pontos do país para conhecer alguns dos trabalhos que a psicologia está desenvolvendo para compreensão e intervenção nos casos de pacientes com distúrbios alimentares. A pesquisa no norte do país e o acompanhamento terapêutico no sudeste mostram que a psicologia não esperou nenhuma novela para tratar a sério este assunto. Belém do Pará, também conhecida como Cidade das Mangueiras, mas não só das Mangueiras, do cupuaçu, da maniçoba e do jambu também. Na maior feira livre da América Latina, o Ver o Peso, é possível encontrar toda essa riqueza de cheiros e sabores. Quem conhece Belém percebe logo que a culinária é um dos maiores valores da cultura paraense, com ingredientes muitas vezes são encontrados por aqui. Vendo tudo isso, fica difícil pensar em fazer dieta. Mas a vaidade e os padrões de beleza da moda no mundo globalizado hoje em dia estão presentes em qualquer lugar. E os transtornos alimentares também, atingindo principalmente as mulheres. Na área da psicologia tem muita gente se interessando por esse assunto. A psicóloga Adelma Pimentel, doutora pela PUC de São Paulo e atualmente professora da Universidade Federal do Pará, realizou em 2005 uma pesquisa sobre a relação entre os hábitos alimentares e a subjetividade de crianças e adolescentes. A Adelma faz parte do Núcleo de Pesquisas Fenomenológicas do curso de Psicologia, que desde 2005 oferece mestrado nessa área. Fundada na década de 50, às margens do rio Guamá, a UFPA oferece 35 cursos de mestrado e 16 de doutorado. Pouca gente sabe, mas a pós-graduação em psicologia na área de teoria e pesquisa do comportamento, oferecida desde 1987, é uma das melhores do país, com conceito 5 pelo CAPES. A Adelma nos deu essa entrevista pouco antes de viajar para Portugal, onde vai fazer seu pós-doutorado, e falar um pouco sobre essa relação entre o que comemos e o que somos. Nós queremos saber da fome emocional. Então, este é um primeiro elemento que compõe esta trama. A fome emocional das pessoas que elas levam a deslocar ou para o alimento, ou para a droga, ou para as compras, ou para sexo, as suas necessidades. Um segundo eixo pode ser a desestruturação familiar. Hoje nós temos a saída da mulher para o trabalho, nós temos a mudança na subjetividade masculina, que faz com que o pai ele tenha dificuldade de vencer e colocar. Um outro eixo é as transformações do capital financeiro, que faz com que os investimentos não sejam para postos de trabalho, e sim no giro do recurso. E isto gera 2 grandes tipos de pressão. São as pressões da política estética e as pressões do consumo. Essas pressões no mercado atingem toda a sociedade, mas os adolescentes podem desenvolver algum tipo de transtorno psicológico com mais facilidade. Os transtornos alimentares, por exemplo, a bulimia e a anorexia, se manifestam na adolescência de uma forma crítica e intensa, porque este eu está sendo reformulado. Um corpo infantil para um corpo adolescente. E este corpo idealizado a modelo é uma referência, mas se esquece o adolescente ou não percebe, porque ele apenas está orientado pelo eu quero ser aceito, eu quero me integrar,
Ao responder de modo negativo a essas pressões, ele pode começar a desenvolver algumas compulsões, inclusive a alimentar. Não é apenas a compulsão alimentar, é uma delas. Saindo de Belém e vindo para a maior cidade da América Latina, vamos saber agora como é o tratamento para anorexia e bulimia. São Paulo foi a primeira cidade do país a ter um ambulatório específico para o tratamento de transtornos alimentares. E é a única que mantém um programa somente para crianças e adolescentes, o PROTAD, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Alícia Cobelo coordena o setor de psicologia do programa desde o início, em 2001. Segundo ela, os transtornos alimentares se originam de vários fatores em conjunto. Por isso, o tratamento deve atingir todas as áreas da vida do paciente. O tratamento também não pode ser único, tem que ser um tratamento, sem dúvida, uma equipe multidisciplinar. Então, no mínimo, a equipe tem que possuir médicos psiquiatras. Na nossa equipe, nós temos também médicos, além de psiquiatras, médicos endocrinopediatras, porque nossa equipe trabalha com crianças e adolescentes. Então, uma figura importante também é o médico endocrinopediatra. Temos nutricionistas, temos psicólogas e terapeutas familiares. A Alícia também coordena um trabalho terapêutico específico com as mães dos pacientes. Como o PROTAD cuida apenas de menores de 18 anos, a inclusão da família no tratamento é fundamental na recuperação de crianças e adolescentes. O número de meninas atendidas no programa é superior ao de meninos. Dos 80 pacientes do PROTAD, 72 são do sexo feminino. Segundo a Alícia, isso se deve ao papel que a mulher ocupa historicamente na sociedade e às características específicas da subjetividade feminina. O que é cobrado do corpo da mulher, o que a sociedade, o que a cultura cobra do corpo da mulher, sempre tem sido muito diferente da cobrança de um homem. O homem geralmente, ao contrário, é cobrado um corpo mais forte, mais robusto, não é cobrado um corpo magro. Então você vê que a cobrança é diferente, no feminino e masculino. E também já abordando uma questão mais psicanalítica, mais psicológica, a mulher se expressa muito, o psiquismo da mulher se expressa muito através do corpo. Isso já é um conceito freudiano, mas que realmente muitos dos conflitos femininos são expressados através do corpo. Então eu acredito que entre esse cultural e esse psicológico talvez se explique por que tenha mais mulheres do que homens. Programas como este, direcionados para crianças e adolescentes, são fundamentais. Isso porque, como qualquer outra doença, quanto mais cedo se inicia o tratamento de transtornos como a anorexia e a bulimia, mais fácil a recuperação dos pacientes. Já tem estudos publicados desde 1987, acho que talvez seja o primeiro, que mostram que quanto mais cedo começa a doença e mais cedo são tratados os pacientes, o prognóstico é melhor. Quanto mais tarde começa e quanto pior o tratamento, o prognóstico é pior. Então, por isso, a importância de ter um ambulatório exclusivo para crianças e adolescentes. A partir do programa de hoje, Diversidade vai contar alguns dos principais fatos e pensamentos que formaram a psicologia brasileira ao longo dos anos. Uma linha do tempo com a história da psicologia em nosso país. Lógico que o mais óbvio seria incorporar a convicção quase geral de que a psicologia apareceu pela primeira vez no Brasil no século XX, a partir exclusivamente de ideias importadas da Europa e dos Estados Unidos. Mas baseado no artigo As Origens da Psicologia Brasileira em Obras do Período Colonial, da psicóloga e pesquisadora Marina Massini, Diversidade volta no tempo para mostrar a presença de conceitos psicológicos no Brasil dos séculos XVII e XVIII. A leitura de alguns sermões e escritos religiosos deste período descrevem sistematicamente fenômenos emocionais e técnicas de controle ou de terapia, visando educar o equilíbrio psicológico da personalidade. São verdadeiros estudos do comportamento. Durante esse período, os jesuítas produziram uma série de textos traçando paralelos entre o comportamento indígena e o do colonizador. Existem vários trabalhos interessantes sobre a psicologia da educação e sobre o papel da mulher na sociedade indígena. Embora haja um amplo uso de referências filosóficas, são análises dos efeitos comportamentais das emoções e das possibilidades de modificá-los.
Segundo o padre Antônio Vieira, em sermão de 1676, o conhecimento de si mesmo e o conceito que cada um faz de si é considerado uma força poderosa sobre as próprias ações. Do mesmo padre Vieira, vale a pena conhecer o que deve ser uma das primeiras descrições dos sintomas da depressão feitas aqui no Brasil. Trata-se da descrição da tristeza feita em sermão de 1654. É a enfermidade universal que padece neste mundo a fraqueza humana de todos os homens e de todas as terras, porque nenhuma há tão sadia e de ares tão benignos e puros que esteja isenta deste contágio, e nenhum homem há tão bem acomplexionado de todos os humores que quase habitualmente não esteja sujeito aos tristes acidentes da melancolia. O estado subjetivo da pessoa se modifica e ela torna-se semelhante a um cadáver vivo, morto e insensível para o gosto, vivo e sensitivo para a dor, cercado por todas as partes de penas, de moléstias, de aflições, de angústias, imaginando todo o mal e não admitindo pensamento de bem, aborrecido de tudo e muito mais de si mesmo, sem alívio, sem consolação, sem remédio e sem esperança de o ter, nem ânimo ainda para o desejar. Para restabelecer a harmonia afetada pela tristeza, Frei Mateus da Encarnação Pina sugere 2 tipos de tratamento. No plano intelectual, consistindo no afastamento do objeto penoso, de maneira que a memória não possa mais produzir sua lembrança. E no plano da comunicação de 2 formas. Primeiro, através do choro, pois com as lágrimas sai pelos olhos o mais destilado da pena e o mais apurado do sentimento. Uma segunda forma de expressão é a comunicação verbal. As paixões são copiosa fonte de onde emanam as palavras. E segundo o jesuíta Sequeira, os abalados pela tristeza buscam algum amigo prudente a quem dar parte da pena e diminuir e aliviar a pena. No próximo programa, vamos dar um pulo no Brasil do século XIX. Magras, elegantes e brancas, de preferência com os cabelos claros e lisos. Esse parece ser o único estereótipo aceito pelos padrões de beleza contemporâneos. É sobre isso que fala a psicóloga e pesquisadora Maria Aparecida Bento. Cida Bento é doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela USP. É diretora executiva do Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdades, o CERT. Entre suas publicações está o livro Cidadania em Preto e Branco, lançado pela Ática em 2003. Sobre a questão da estética e da beleza, hoje eu dou um peso muito maior para este tema, porque eu percebo como ele condiciona a vida das pessoas. Em 2001, eu produzi junto com a doutora Iraí Caruni um livro que chama Psicologia Social do Racismo, que tem um artigo muito interessante que mostra meninas negras atendidas por psicólogas e meninas negras que não aceitam a sua condição de negra. Uma das coisas que a psicóloga mais destacou, a psicóloga que atendia essas meninas negras, é que elas não aceitavam o cabelo delas, elas queriam que o cabelo delas fosse igual ao cabelo da Xuxa. Então todos os desenhos são desenhos de meninas desenhando a si própria ou a sua família com os traços parecidos com os traços da Xuxa. Então sempre me chamou muito a atenção e como isso interfere de verdade, né? Quer dizer, não é só como a pessoa se sente com relação a si própria, né? Então, o desconforto que é você estar tão distante de um padrão de beleza aclamado o tempo inteiro na mídia, nos livros escolares, na televisão. Então, a sua distância desse padrão, o quanto isso pode custar para a sua autoestima, e o quanto isso pode ser um impeditivo de progresso seu, né? Então eu acho que é um favorecimento muito grande, né, quando você pode valorizar os diferentes tipos de beleza que a gente tem, né?
e que a gente pode se sentir acolhido. Eu acho que tem uma coisa de acolhimento mesmo, e tem um lugar nessa sociedade, né? Até o final da década de 80, as cirurgias plásticas eram destinadas basicamente às pessoas de uma certa idade, que sonhavam em ver o tempo parar, ou melhor, voltar para trás. Mas hoje a idade não é mais uma característica da clientela. Jovens com o corpo ainda não completamente formado procuram as clínicas de cirurgia estética para alterar suas formas e suas feições. Uma situação grave que parece não ter limites. Mas para o cirurgião Carlos Fernando Gomes de Almeida, estes limites existem e cabe muitas vezes ao médico frear o sonho de consumo de seus clientes. Com mais de 20 anos de consultório, Dr. Carlos ficou famoso não apenas pela qualidade do seu trabalho, mas por muitas vezes dizer não quando a intervenção é desnecessária. E é ele, o entrevistado da psicóloga Graça Marquina Gonçalves. Oi, Carlos. A gente queria ouvir de você um pouquinho, a partir da sua experiência, como é que as pessoas se relacionam com a beleza, com os padrões de beleza? O que você recolheu da sua experiência até hoje que dá para falar um pouco disso? Que é tudo muito pessoal, quer dizer, o ser humano parece em geral querer a mesma coisa, ter os mesmos desejos, são parecidos, mas não são exatamente iguais. Duas pessoas querem, vamos dizer, operar o busto por razões diferentes. Às vezes a mesma cirurgia, mas a razão é diferente. E aí você só consegue perceber isso na consulta se você deixa o paciente vir muito solto e vir a você e se abrir conversando. Aí você vai entender um pouquinho mais aquele desejo de onde ele vem. Agora, pensando assim, acho que a responsabilidade aí do cirurgião que recebe essa pessoa com uma demanda é grande. Claro que é grande, mas eu estou dizendo no sentido do que ele tem que prestar atenção. Existem vários tipos de paciente no querer e várias intensidades de querer. E aí, a gente tem que ter a experiência da consulta e de lidar com o ser humano para você saber até qual é o querer que você satisfaz e o querer que você não satisfaz. O querer necessário para a saúde integral, né, mental e física daquela pessoa, ou não, ou isso é um capricho. Muitas vezes eu não peguei, eu acho que eu sou um dos cirurgiões que eu conheço que mais manda paciente embora. O paciente vem, queria você fazer isso lipo no culote, uma coisinha, eu estou falando, menina, às vezes mulheres de 50 anos com corpo escultural, você tem um corpo fenomenal, você é um espetáculo de mulher, tinha que andar nu em praça pública porque é um espetáculo, vai se operar por causa dessa besteirinha aí? Mas isso me incomoda. Eu falei, não pode te incomodar, então é o seguinte, para te incomodar, tem que te incomodar muito a ponto de você vai tomar uma anestesia, você vai se machucar, pode ter complicação, porque qualquer cirurgia pode ter complicação, e outra coisa, vai pagar, porque eu vou te cobrar igual uma cirurgia grande. Você vai fazer só se você quiser muito. E aí eu convenço. E muitas vezes, a minha opinião, por ser cirurgião plástico, dá um selo de garantia para elas. Tem muitos que vêm assim, eu pensei em fazer, mexer um pouco no pescoço, eu falo, não faz ainda, você está muito bem. Jura? Você está muito bem, está ótimo, só trata da pele, faz alguma coisa, porque a pele está um pouquinho sem brilho, mas a cara está boa ainda, espera uns 2, 3 anos aí. E aí ela cata bem, porque veio de mim, do profissional, e amansa e vai deixando mais o tempo passar. Acho que você aponta aí uma relação importante, porque na psicologia a gente sempre procura pensar, né, e trabalha com a pessoa pensando exatamente essa integração, como ela se vê, como ela parece, o que ela quer de si mesma, enfim, seus projetos, seus objetivos, como ela se sente. E aí acho que tem essa questão de como ela se vê e como ela aparece, que acho que é uma questão interessante para a gente trabalhar aí a partir do que você estava colocando. Os pacientes que vêm ao consultório para se operar, eles não se veem como eu estou vendo. Sempre é mais exagerado, sempre se acham mais gordos, ou estão mais velhos, ou aquilo é enorme, entendeu? A coisa é sempre mais exagerada. E aí, claro, cria uma necessidade que os outros não percebem. A pessoa não percebe, que ela olha assim, a ponta do nariz é normal, como os outros todos, pelo tamanho daquele nariz, mas é aquilo para ela. Agora, por que é aquilo? Não tem ideia. Não tem ideia. Da onde vem aquele... Isso pode vir de uma coisa de infância, pode vir que alguém falou um dia, nariz de batatinha, aquilo fica... Às vezes tem qualquer coisa que fala para o ser humano, pode bater uma frase num dia, num certo momento de sensibilidade, que aquilo gravou, feito um fóssil na parede. E não sai nunca mais. E aquilo carrega durante anos.
E aí eu imagino que com certeza ajuda para a pessoa, acho que aproximar, igualar, acho que nunca iguala, mas aproximar e um pouco se sentir bem, né? A gente até trabalhar a ideia de que os padrões são diversos, né? Quer dizer, o que é um padrão? Os padrões são diversos de beleza, as possibilidades são inúmeras. Claro que os padrões, quer dizer, o que é chato dessa coisa de moda, de padrão de beleza, de cabelo assim, cabelo assado, é porque as pessoas são tão diferentes, tipo de rosto, formato de rosto, altura, tipo de cabelo, cor e coloração, expressão. Então como é que você pode querer ter um padrão estético? Você não pode. E o ser humano tem essa falha às vezes. Quando bate uma insegurança, ele quer seguir um exemplo, porque acha que naquele exemplo ele vai ser bem aceito pelo mundo, né? E o ser humano está sempre querendo ser querido, né? Está sempre querendo um bercinho, carinho, beijo, atenção, aplauso, tudo isso ele quer. E não entendeu ainda que se ele aceitar bem ele como ele é, ele vai ser bem aceito em qualquer lugar. E aí acho a chave é essa. Sim, mas até para ele se aceitar, eu acho que você tem que trabalhar com as relações, né? Mas é coisa completa. Psicologia. Exatamente. Aí é para você não dar Aí que eu quero entrar. Aí é para você não dar amigo. Na realidade, eu tenho alguns pacientes que fazem terapia, mas eles perguntam, quando a consulta fica um pouquinho assim, eu falo, você faz terapia? A pessoa fala, eu vou então, fala nisso. Fala nisso na terapia. Claro. Eu sou a primeira a empurrar. Vai, leva-se para lá. Eu falo da cerne do problema, fala sobre isso lá, vai discutir sobre isso. E eu já tive pacientes que, às vezes, demoraram assim, 2, 3 anos, vieram para a consulta, faziam terapia. E passou-se 2 ou 3 anos para voltar para a cirurgia, porque a coisa realmente consolidou e foi para aquele... Ficou claro que ela queria aquilo, que ficava bem com aquilo, que era aquilo que ela devia fazer para ela mesma. Ela ficou firme quanto aquilo. E outros nunca mais voltaram. Podem ter feito com o cirurgião ou podem não ter feito, porque até conseguiram diluir aquilo. Tudo, na realidade, aquilo que eu já falei, o cirurgião plástico é um psicanalista com a faca na mão, né? Ele corta o corpo da pessoa para combinar com o que se passa na mente. Então, se você tiver um acerto, mais um acertinho da mente, você passa menos a faca. Nem sempre dá tempo, né? De acertar a mente toda do jeito que a gente quer. Então acaba passando uma faquinha aqui, outra ali, ou uma facona, não sei, depende, varia um pouco. É isso, diversidade fica por aqui. Nos vemos no nosso próximo programa. Até lá!